salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Liga da Justiça, Snyder Cut. Pois é, cara, eu vi esse filme lá na sexta-feira, mas eu não consegui editar o vídeo pra trazer a tempo, então eu tô tendo que trazer aqui meio que às pressas, né? Eu vou falar aqui então se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei de interessante, o que eu não achei tão interessante assim, e principalmente se o filme atingiu a mensagem que ele queria, porque a mensagem por trás do filme era a parte mais importante dele até então. Então a gente vai ver aqui se ele conseguiu ou não, tá? Essa primeira parte do vídeo eu trago sem spoiler, tá? E mais pra frente eu aviso quando tiver só spoiler, belezinha? Então, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Vamos começar falando primeiramente sobre a versão sem spoiler, que, cara, a mensagem foi passada. O mais importante desse filme, que era a mensagem por trás dele, pra mim, pelo menos, foi passado e eu achei muito interessante, tá? Pra quem não sabe, o Zack Snyder passou um perrengue danado pra conseguir fazer esse filme vingar. A comunidade teve que dar uma boa ajuda aí, uma baita empurrada pra ver se esse filme saía. E acabou que o filme saiu e a mensagem por trás dele é a parte mais importante pra mim. Essa foi aqui o que mais chama atenção aí. Inclusive acho que isso agrega bastante pra um resultado final desse filme. Aliás, falando em resultados, né, eu queria falar aqui que esse filme não é igual aos outros filmes de super-herói, onde a gente julga questões técnicas, ou se ele foi parecido com os quadrinhos ou algo desse tipo. Eu acho que isso não é muito relevante na real, mas, porque, como eu falei, o mais importante dele era se ele conseguiu ou não passar a mensagem dele. E de fato ele consegue fazer isso muito bem. Então o restante não é tão interessante assim. Você ama ou odeia o filme atingiu o que ele tinha que fazer. Ele fez o que tinha que ser feito, né? E essa é a parte mais interessante dele. Mas mesmo assim, falando sobre as questões técnicas, o filme ainda consegue ser melhor do que o seu antecessor, com folga, tá? Com folga. Principalmente questão de cenas novas. Aquele vazamento que tinha saído, que eu tinha falado que eu gostei e tal, de fato o real, era verídico. E acontece que, cara, ficou muito melhor. Vários aspectos do filme ficaram muito melhores. Claro que teve coisas ali que eu critiquei também na época dos vazamentos, que eu achei que não precisava, e que obviamente foram para a versão final, porque o vazamento estava certo. Mas assim, não acho que essas partes negativas realmente chegaram a influenciar o resultado final do filme, tá? Até porque é uma questão muito mais técnica, como eu falei, não é tão relevante assim. E, claro, colocando aqui na mesa, eu diria que comparado com outros filmes que a DC tem feito, né, desde essa época aí do Homem de Aço pra frente, eu diria que esse aqui tá parelho ali com o filme da Aquaman, cara. Eu acho que aqui realmente eles conseguiram acertar a mão. O Zack Snyder conseguiu acertar a mão num filme dele que realmente conseguiu me agradar em alguma forma, né? Inclusive, cara, o final é bem interessante desse filme aqui. Quando eu mencionar aqui na versão com spoiler, vocês vão ficar bem empolgados aí, tal. Provavelmente, eu imagino, né? Bom, falando agora com spoiler, a mensagem do filme é o seguinte. O filme, ele é uma homenagem a tudo que aconteceu com o Zack Snyder, toda a situação trágica que aconteceu na vida dele. Pra quem não sabe, o Zack Snyder, durante a produção de Liga da Justiça, acabou perdendo a filha dele de uma maneira bem trágica, inclusive bem horrível. E isso abalou, isso mexeu com ele, obviamente, atrapalhou ali a produção do filme. E ainda teve uma rasteira, por assim dizer, que a Warner deu nele. Na verdade a gente sabe hoje em dia que a rasteira foi mútua, vai. Mas enfim, ele tomou ali também uma rasteira da empresa. E acabou que ficou um grande climão ali, meio que ele tava desistindo, de fazer o filme. Só que a comunidade, a pessoal aqui na internet que foi motivando ele, foi empurrando ele a lançar essa versão do diretor que ele disse que tinha. E a galera foi empolgada ali, forçando a Warner a abrir mão, a deixar ele concluir o trabalho dele. E era justamente o que ele precisava na vida dele, pra dar uma repaginada, pra virar a página na vida dele, ele precisava concluir esse projeto, né? E o que a gente viu aqui é a conclusão desse projeto. Então é um filme de super-herói que pode-se dizer que salvou uma vida, né? O filme de super-herói fez o que um super-herói faz, salva vidas. No caso aqui salvou a vida do próprio Zack Snyder. Então acho que nesse ponto, essa mensagem ficou muito interessante no filme. E é o ponto mais alto, com certeza, assim, com folga. Se eu tivesse que falar, ó, uma coisa boa desse filme é a mensagem por trás dele, sabe? Essa questão motivacional para o próprio diretor, eu acho que foi a coisa mais importante que teve. E também tem a mensagem aqui da comunidade, porque se a comunidade conseguiu fazer esse filme vingar, né, significa que realmente o povão aí tem grande influência sobre o que vai acontecer daqui pra frente
com esses filmes de super-heróis e tal, que é bem interessante. Além disso, também tem a questão aqui, como eu falei lá na versão sem spoiler, que a mensagem é a parte mais importante, as questões técnicas não são tão relevantes assim. Então se você gostou ou não do filme, meio que isso não importa, na real. O que importa mesmo é se a mensagem chegou até você ou não. Se você entendeu o recado, beleza, tá show de bola, o filme atingiu as expectativas, é isso que importa no final das contas. Mas as questões técnicas do filme ainda assim ficaram melhores que o seu antecessor, né? Ficou conhecido como versão do Joss Whedon, vai? E acontece que, cara, as cenas novas realmente faziam bastante diferença. Como ficou bem claro lá no vazamento, várias cenas novas ficaram mais interessantes, agregaram bastante ao filme. Eu acertei, inclusive, de falar que algumas cenas do filme do Joss Whedon teriam que aparecer nesse filme, e de fato apareceram, só que o Zack Snyder foi malandrinho, porque ele pegou a mesma cena e deu uma leve editada ali. Só que, tipo, a cena ainda é a mesma, só que ele só deu uma modificada pra falar que não é 100% do Joss Whedon. É óbvio que ele tem que fazer isso, né, gente? É um filme, a gente tá falando aqui de um filme de mais de 1 hora. Não tem como não pegar uma cena dali, sabe? É desperdício de cena. É muito quadro ali jogado fora, não ia ter como, tá ligado? Ele tinha que manipular aquilo de algum jeito. Então, né, tinha que sair desse jeito, não tem como. Enfim, falando agora rapidamente sobre os personagens. Cara, eu queria começar falando aqui primeiramente sobre o Darkseid, que com certeza é um dos pontos altos desse filme. A gente estava na expectativa de ver o que aconteceria com esse Darkseid aí, qual impacto ele tem ali na história. E ele é aquele cara que bota o pau na mesa, né? Ele chega ali e fala, eu sou o brabo, eu sou o cara, né? Eu sou o Darkseid. E ficou lindo, ficou maravilhoso. A cena dele no passado lutando ficou muito legal. Essa cena toda, inclusive, no passado ficou maneira demais, demais mesmo. Ficou muito legal. A gente viu que tem ali um Lanterna Verde, embora não fosse o Lanterna Verde que a gente queria. Mas temos ali pelo menos algum, né? A gente sabe que existiria um Lanterna Verde na história toda, né? Também vale mencionar aqui o próprio Lobo de Steppes, que sofreu uma grande modificação corporal ali. E inclusive dá pra ver, pelo que eu percebi pelo menos, pode ser que só eu tenha percebido isso, pode ser coisa da minha cabeça, mas o Ares no passado é muito parecido com o Lobo de Steppes da versão do Joss Whedon. Então provavelmente o Joss Whedon se baseou pegou aquele Lobo de Steppes do filme dele, baseando-se nesse Ares, nessa cena aqui, aparentemente, do Zack Snyder, porque é bastante parecido, cara. A questão ali da armadura e tal é bastante parecida. Essa versão aí do Zack Snyder ficou mais interessante visualmente, acho que ficou bem legal mesmo. Enfim, também tem a questão do Coringa. O Coringa, ele ficou muito bem feito, ficou incrível o Coringa, pena que aparece muito pouco, né? Ele só aparece num momentozinho ali, mas ele é muito bem feito. Aliás, é um Coringa mais dramático, né? Que é o que o Jared Leto mais consegue fazer. E ficou bem legal, acho que eu gostei aí dessa liberdade criativa que o Jared Leto teve, né? Aliás, pra quem queria um filme mais maduro, né? Meio que tá confirmado que o Coringa Batman pro Batman. Pois é, meio que isso foi mencionado ali, ficou meio mal. É zoeira, obviamente, do Coringa, mas ficou engraçado, mas ficou bem, né? Os memes na internet não perdoam essa cena aí, eu achei bem interessante. Além disso, falando ali também sobre o mercenário, que ele tá no filme. Ele tem aquela pontinha, né, dele que ele vai atrás do Batman, aparentemente, e tal. E a gente não sabe se isso aí vai sair do papel, mas a gente sabe que tem um gancho no final ali para uma continuação desse universo, né? Então, se alguém tinha dúvidas, se o filme realmente ia ou não dar uma sequência, né, deixar um cliffhanger ali para uma possível continuação, tá aí, tem uma continuação, tá? Agora falando sobre os heróis, tá? Os heróis são a parte mais importante desse filme aqui. Eles foram bastante modificados, alguns deles pelo menos foram bastante modificados ali. E alguns ficaram melhores que a versão do Joss Whedon. E teve pelo menos um especificamente que eu achei que ficou pior, vai? Que eu já vou mencionar aqui. Eu vou começar então falando, aliás, sobre essa versão aí que eu achei pior, que é do Joss Whedon, que foi o Flash. Porque o Flash ele ficou muito esquisito, tanto a movimentação do Flash correndo em super velocidade ficou bem estranho pra mim. Parece que ele tá patinando em vez de correr, bem esquisito mesmo. Assim, a personalidade do Flash também é bem estranha, cara. Ele não é um Flash nem sério nem engraçado. Ele é só um mongol, ele é um personagem bobo, sabe? Bobo pra caramba. E não agrega, assim, muita coisa pra história do filme. É um personagem que só tá lá. Ele só tem um momento no filme inteiro que é realmente muito impactante pra caramba, que é lá no final, quando ele consegue fazer
retroceder ali o tempo. É isso, é só isso que ele conseguiu fazer basicamente de relevante pra mim, né? Mas assim, esse aí foi o pior que teve, tá? Ele perdeu o humor que ele tinha, boa parte, e não teve nada realmente muito sério, muito dramático sobre ele. Então, ele é um personagem que tá lá, sabe? Você poderia tirar ele e colocar outro personagem ali durante o resto do filme que dava na mesma, sabe? Já o Cyborg não, o Cyborg ficou bem melhor, Essas cenas novas trouxeram muito mais peso pra ele. Ficou muito legal o drama da vida dele, acho que foi muito melhor retratado aqui do que no filme do Joss Whedon. Essa parte acho que ficou bem melhor, inclusive. Só não gostei do que eu já tinha falado lá, criticado naquela época do vazamento, né? Que era a questão dele ficar tendo devaneios, né? Sobre o que iria acontecer e tal. Que pra mim isso ainda não cola. Eu não consegui comprar essa ideia até hoje, sinceramente. Inclusive o Batman é a mesma coisa. Ele tem ali cenas muito interessantes, só que... Cara, pra que essa questão dos sonhos, cara? Realmente não agrega muita coisa essa questão dos sonhos pra mim. Não achei interessante essa parte. Realmente eu não gosto dessa parada de sonhos, de visões do futuro. Não combina, não condiz muito com o que o filme tá tentando passar. Acho que isso aí descaracteriza um tanto o que o filme tava tentando ali fazer, né? Nas questões de roteiro. O Superman, eu ainda continuo não comprando a ideia desse super-homem aí do Zack Snyder. Continuo não gostando dele depois de 3 filmes. Já pode pedir música, vai? Já pode pedir música oficial. Não gostei. Ficou legal a roupa preta nele e tal, ficou bem interessante. Mas ainda assim, em questão de personalidade, em questão de como o personagem foi adaptado, eu realmente não curti muito, tá? O Aquaman, eu achei que ficou legal. Uma pena que eles tiraram as cenas engraçadas do Aquaman, porque aquelas cenas eram muito boas, eram partes que realmente faziam muito sentido no filme. Mas mesmo ele sendo mais serião e tal, a personalidade dele é bem mudada aqui, porque ele não é aquele cara corajoso que vai pra cima do perigo. Ele é mais pessimista, sabe? Ele é muito mais pessimista, ele é mais fechado e tal, mais carrancudo, por assim dizer. Mas mesmo assim ainda acho que ele ficou legal, tá? Também tem a questão da Mulher Maravilha. Que a Mulher Maravilha aqui, com certeza, pra mim, é a melhor personagem que o Zack Snyder já conseguiu adaptar em um filme. De longe, pegando aqui Batman vs Superman e pegando aqui esse Liga da Justiça, essa Mulher Maravilha é a Mulher Maravilha mais legal que já foi feita nos cinemas, tá? Sem sombra de dúvida. Os efeitos especiais da luta dela são muito maneiras, são bem interessantes. A questão da história dela é muito legal. A história das Amazonas, no geral, é muito legal. Que a gente vê que as Amazonas lutam ali com o Lobo de Steppes e tal. A Mulher Maravilha meio que vinga elas na história. Ficou muito interessante, ficou muito legal isso daqui. Eu achei que esse foi um dos pontos também mais legais do filme, tá? E também tem a questão que, cara, porra, se o Zack Snyder já mostrou que ele consegue fazer um filme decente da Mulher Maravilha, por que não deixaram esse cara fazer o filme dela, sabe? Porra, né, teria poupado tantos problemas se tivesse deixado ele fazer, né? Não, deram o Superman e Batman na mão do cara. Porra, dá a Mulher Maravilha logo, cacete. Tá vendo que o cara consegue fazer uma história melhor com ela do que com os outros? Porra, deixa o cara fazer então essa parte, né? Tão mais fácil, poxa vida. Mas enfim, acontece que é o que tem pra hoje, né? Ele trabalhou com o que ele tinha, basicamente. E mesmo assim ele conseguiu fazer a Mulher Maravilha, que pra mim, agora, neste momento, é a melhor adaptação de Mulher Maravilha que eu já vi. Tá? É uma Mulher Maravilha obviamente mais moderna, lá pegando ali mais ou menos a época dos 952, mais brutal e tal, mas ainda assim eu acho que é a melhor versão de Mulher Maravilha, tá? Que a gente teve também. E claro, eu não posso deixar de citar aqui o final que nós temos ali, o Caçador de Marte, né? O Caçador de Marte ele aparece durante o filme, inclusive, fazendo ali pequenas pontas, mas com certeza o mais legal foi no final, que a gente vê que ele de fato existe, que ele tá querendo lutar ao lado dos heróis, né? Fica ali o cliffhanger de que vai ter uma ameaça futura, né? Então essa história pode continuar. O Zack Snyder meio que já deu a entender que ele não tá animado pra fazer uma continuação, mas ele tá disposto a fazer, como esse cliffhanger deixa bem claro, principalmente se a comunidade empurrar ele pra isso, né? Se a comunidade conseguir forçar ali a Warner a deixar ele continuar fazendo, ele vai fazer. Então eu chego aqui e falo pra vocês, talvez pela 3ª ou 4ª vez seguida, cara, a continuação só depende da comunidade, só depende de vocês, sabe? Se vocês gostaram desse filme, se vocês gostaram desse cliffhanger no final, apoia, sabe? Apoia, porque com certeza a Warner, cara, com o sucesso que tá fazendo, com certeza a Warner deve dar o braço a torcer, sabe? Pelo menos por questões financeiras, se não for
pela questão de curtir o diretor, pelo menos que seja financeiramente, vai pela bufunfa. Então acho que nesse ponto aí também ficou bem interessante. E claro, né, não posso aqui deixar de citar que, visualmente falando, é um filme do Zack Snyder, cara. Ele transformou um filme de 4 horas em um trailer como ele sempre faz. Você pode gostar ou não, tá? Tem cenas que ficaram legais em câmera lenta, tem cenas que não ficaram legais em câmera lenta. A questão do IMAX eu acho que não atrapalhou, teve gente que reclamou, cadê? O filme não ficou com a tela cheia, né? Ficou meio cortado, vamos dizer assim, na tela. Isso é de propósito, a questão do IMAX mesmo. E eu não acho que isso estragou o filme em momento nenhum, tá? Realmente eu não acho que... Acho que isso não é motivo, assim, algo ruim pra caralho pra se falar numa questão de técnico, sabe? E até porque nesse filme, questões técnicas, como eu falei, não são tão relevantes assim. Então, sinceramente, acho que isso não estraga o filme de nenhuma maneira. Enfim, se eu tivesse que parelhar esse filme aqui, como eu já disse, eu diria que ele tá ali mais ou menos na faixa do Aquaman, especificamente pela questão da mensagem, tá? Se fosse só por questões técnicas, ele estaria abaixo do Aquaman, com certeza, pra mim, pelo menos. Mas, como o Aquaman é o meu filme favorito da DC até hoje, e esse filme do Zack Snyder foi o melhor filme do Zack Snyder que eu gostei até hoje, foi o único, na verdade, né, pra não dizer outra coisa, acontece então que, com certeza, com a mensagem que ele tem por trás, essa superação do próprio diretor, a comunidade incentivando o filme a vir a existir, eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que essa mensagem tem que ficar, assim, marcado na história, sabe? Isso com certeza é um ponto na história que, assim, é pra não esquecer, sabe? É possível a comunidade influenciar um filme, é possível dar a volta por cima na sua vida, apesar de sofrer um grande baque, você pode dar a volta por cima, sabe? É muito importante essa questão de superação do diretor, eu reafirmo aqui, é realmente muito importante. E enfim, cara, assim, o filme ficou bem feito, ficou decente, sabe? Eu acho que ficou decente, com certeza superou o seu antecessor, né? Os seus antecessores, na verdade. E assim, que vem aí uma continuação, né? Se a comunidade quiser, obviamente, que venha uma continuação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds! Fui!